Evangelho segundo João, capítulo 19. É o momento onde Pilatos, ele fica ora com Jesus, ora com o povo. E os versos que nós leremos vai do 1 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. No lugar chamado Pavimento, no hebraico Gálata, e era a paracélia pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Meus irmãos, aqui nós temos algumas coisas para nós considerarmos. E eu gostaria de considerar assim, dentro da seguinte ideia: incoerência. O que nós percebemos aqui são constantes manifestações de incoerência. A primeira incoerência: Pilatos faz com que Cristo seja aceitado. Pilatos permite que coloque uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e que os seus soldados os bofeteiem. E depois Pilatos traz Cristo com aquele manto de humilhação, com aquela coroa sobre a sua cabeça, traz ele de forma ultrajante e coloca diante do povo e diz: não vejo nele crime algum. Se ele não via crime algum, por que permitiu que aquilo acontecesse? Às vezes nós percebemos algumas incoerências na nossa relação com Cristo. No caso de Pilatos, não vejo nele crime, mas vejo um pecado. Meus irmãos, às vezes nós nos achegamos ao Senhor e nós dizemos: tu és Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Mas o Senhor precisa ser um Senhor mudo. A ideia é mais ou menos a seguinte: eu quero o Senhor dentro do meu carro, eu quero o Senhor dentro da minha vida. Mas o Senhor dentro desse carro, ele não pode ser o motorista, ele tem que ser apenas o passageiro. E muitas vezes um passageiro é engraçado. Percebe a incoerência? Não vejo crime algum, mas permito que o escambe. Ele é Senhor, mas ele não pode decidir nada. Uma segunda incoerência que eu percebo aqui é quando os judeus dizem: não temos rei senão César. Meus irmãos, às vezes nós fazemos isso. Nós dizemos que o Senhor reina, mas no final, quem realmente dirige a nossa vida é o nosso desejo. O Senhor é rei, mas quem dirige a nossa vida é a nossa vontade. Quem dirige a nossa vida é a nossa satisfação pessoal. No final, quem acaba dirigindo a nossa vida é o pecado. Então os discípulos disseram: não temos rei senão César. Infelizmente, muitas pessoas com as suas vidas estão dizendo: não tenho rei senão a minha vontade, não tenho rei senão o meu desejo, não tenho rei senão o meu pecado. Incoerência. Você pode dizer que Jesus é o seu rei com as suas decisões, com a sua vida? E no pouco além, Pilatos, ele não queria crucificar Jesus. Ele não queria entregar Jesus para ser crucificado. Não queria, mas fez. Percebe outra incoerência? Ele não queria, mas fez. Às vezes nós não queremos viver de determinada forma, mas vivemos. Quer dizer, uma incoerência entre o que eu quero e o que eu estou fazendo. Meus irmãos em Jesus Cristo, isso já está escrito para que nós pensemos e consideremos, porque muitas vezes criticamos naquele povo o que nós também estamos fazendo. Revejamos isso em nossa vida, mudemos de direção, que o Senhor, se realmente seja o nosso rei, seja o nosso Senhor, que Ele esteja no nosso carro, não no banco de passageiro, que Ele seja o verdadeiro motorista. Deus, a direção, quem vai determinar é o Senhor. E por fim, incoerência. A Bíblia fala que todo joelho um dia se dobrará diante do Senhor. O joelho de Pilatos, que aqui só quis lavar as mãos, um dia se dobrará diante do Senhor. Os joelhos daqueles judeus que disseram crucificam, um dia se dobrarão diante do Senhor. Os joelhos do próprio César, que na época era tido como rei,
se dobrarão diante do Senhor. A pergunta que nós precisamos fazer: os joelhos se dobrarão por voluntariedade ou por obrigação? Os joelhos se dobrarão por entrega ou por imposição? Meus irmãos, os nossos joelhos estão dobrados diante do Senhor por uma entrega genuína, por um compromisso genuíno com o verdadeiro Senhor? Nossos joelhos precisam estar dobrados diante de Deus. Os joelhos do mundo se dobrarão, os deles por obrigação, o nosso por amor, por entrega, por verdadeira dedicação.